Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre puberdade precoce, beleza? Então, vamos começar. O que seria aí então a puberdade precoce, beleza? Nada mais é do que é autoexplicativo, né? Puberdade, ou seja, a fase de desenvolvimento puberal, precoce, ou seja, que acontece antes do tempo, é precoce, tá? E o que seria aí a puberdade? Seria o desenvolvimento das características sexuais secundárias, porque as características sexuais primárias advêm lá desde o período embrionário, ou seja, órgão genital masculino, órgão genital feminino, seriam as características sexuais primárias. As características sexuais secundárias seriam desenvolvimento de mamas, desenvolvimento de pelos, tamanho, voz, essas coisas, tá? E aí, quando é que a gente considera se ela é precoce ou não? Vamos lá. Se acontece antes dos 8 anos em meninas, ela é precoce. E se acontece antes dos 9 anos em meninos, ela é precoce, beleza? Então, geralmente as meninas vão ali de 8 até 13, 14, e os meninos de 9 a 14, beleza? Então, até 14, ok. Passou de 14 já é tardia. Antes de 9, precoce. Em meninos. Nas meninas, antes de 8, precoce. Acima de 13, 14 ali, mais ou menos, tardio. Beleza? E aí a gente pode ter alteração do crescimento também. Isso é importante porque às vezes o que acontece? A menina tem um desenvolvimento da telarca, ou seja, o que seria a telarca? O desenvolvimento do broto mamário. Porém, todo o resto dela está normal. Ela não tem nenhum comprometimento psicológico, não tem alteração de crescimento, não tem nenhuma mudança. Então, a gente pode estar diante de uma variante benigna, que seria a telarca precoce. Agora, se tem alteração do crescimento, aquela criança cresce mais rápido, e o pior é que ela cresce mais rápido durante a infância, mas depois ela vai ser uma criança de alta estatura, mais um adulto de baixa estatura. Então eu vou ter o comprometimento das epífises, né? Da placa de crescimento óssea. Tá? Alteração do crescimento, vou ter um avanço na idade óssea, ou seja, aquela criança tem uma idade óssea maior do que a idade que ela tem, justamente por esse acometimento da placa de crescimento óssea, né? Aquela cartilagem óssea, ela vai sendo degenerada ao longo do crescimento para que esse osso cresça. Quanto mais precoce a criança tem essa puberdade, mais rápido isso acontece, e aí através do exame de raio-x a gente consegue determinar o avanço da idade óssea. As características secundárias, ou seja, o odor nas axilas, os pelos pubianos, a telarca, o aumento do volume testicular nos meninos, certo? Tudo isso. E a gente tem que diferenciar essa puberdade precoce de central ou periférica, ou seja, essa disfunção que estimulou a puberdade através dos hormônios sexuais, ela vem lá do eixo central, ou seja, hipotálamo, hipófise e gônadas. Lembra do eixo, né? Sempre é hipotálamo, hipófise. Da hipófise vai para alguma glândula. Qual é a glândula? A glândula gonadal, as gônadas, tá? Se é esse eixo aí, é central. Periférica, que seria o quê? Um acometimento de ovários, por exemplo, nas meninas, que vai produzir mais estrogênio, um exemplo, ou nos meninos, um tumor no testículo que estimule a produção de testosterona, e esse menino começa uma hipervirilização mais cedo do que o comum. Isso aí seria periférico, beleza? E aí eu falei desse eixo hipotálamo, hipófise, gônada, e das periféricas testículo e ovário, mas a gente tem que lembrar que outra glândula que interfere no padrão puberal é a glândula adrenal, principalmente o córtex da adrenal. Lembra lá que no córtex da adrenal a gente tem a liberação de cortisol, de mineralocorticoide, mais conhecida ao aldosterona, e a gente tem o desenvolvimento do hormônio que vai estimular essas glândulas, né? Ou seja, quando a gente tem a adrenarca, então a gente tem estímulo do cortisol, tá? Estímulo do mineralocorticoide e estímulo do androgênio, que o mais conhecido aí é a DEA, né? Deidroepiandrosterona. Esse andrógeno faz com que eu tenha desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos, são andrógenos. Nas meninas, a gente tem os androgênios também, porém, esses androgênios depois são convertidos, tá? Lá nas células da granulosa, em estrógenos, que aí sim é o hormônio sexual feminino. Tranquilo? Dando essa revisão, vamos continuar. Então, o que é que a gente tem? A gente tem esse eixo que eu falei para vocês. Então, a gente tem. Deixa
Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar esse laserzinho. A gente tem esse eixo. Então, lá no hipotálamo, a gente tem a secreção de quem? Do GNRH. GN, gônada, né? RH, release hormone. Então, é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio do hipotálamo vai lá na hipófise, lá nas células gonadotróficas da hipófise. E aí, o que é que os gonadotrófos fazem? Liberam LH e FSH. O LH e o FSH vão agir nos testículos e nos ovários, tá? O LH vai lá nas glândulas de Leydig e produz a testosterona, certo? E vai lá no ovário, lá nas células da teca. Lembra que lá no ovário a gente vai ter as células da teca, no ovócito a gente vai ter as células da teca e da granulosa. As células da teca vão produzir os andrógenos, que aí as células da granulosa vão transformar em estrogênios e progestagênios. Ou seja, estrogênio e progesterona. Nos homens, vai lá no testículo e vai lá nas glândulas de Leydig, nas células de Leydig, e produzem a testosterona através do estímulo do LH. O FSH vai lá nas células de Sertoli e estimulam a produção de espermatozoide. Mas aí, o que é que eu queria falar? Isso aqui é fisioanatômico, né? Ou seja, vai ter... Aí, vamos lembrar, se eu tenho uma liberação excessiva de GNRH, eu vou ter uma puberdade precoce. De que forma? Central ou periférica? Central, porque eu vou estar no eixo central, no eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal. E aí, se eu tenho um aumento da secreção de GNRH, um tumor de hipófise, eu vou ter uma puberdade precoce central. Se esse tumor é nos testículos, se essa síndrome é no testículo ou nos ovários, aí eu estou diante de uma puberdade precoce periférica. Beleza? Existem dois marcos que não são bem explicados do porquê que acontece. E geralmente eles acontecem na fase de puberdade, ou seja, nos 8 anos ali, ou 9 anos nos meninos e nas meninas. A gente não entende muito bem por que começa nessa hora, tá? Não tem tantas explicações certas, mas o que acontece é isso. Existem dois marcos, a adrenarca e a gonadarca. O que seria a gonadarca? A gonadarca é quando lá no hipotálamo a gente tem um núcleozinho chamado núcleo arqueado, e esse núcleo arqueado do hipotálamo começa a aumentar a produção do nosso amigo aqui, ó, GNRH. Aí o que é que o GNRH faz? Opa, tá na hora de eu começar a agir. Vai lá no gonadotrofo e estimula a produção de FSH e LH. FSH e LH vão lá nas gônadas, testículos ou ovários, e estimulam a produção dos hormônios sexuais, e aí sim eu tenho desenvolvimento dos caracteres sexuais e da reprodução. Beleza? A adrenarca, da mesma forma que a gonadarca vai ser esse, como se fosse a inauguração das gônadas, a adrenarca seria a inauguração do córtex da adrenal, porém não de todo o córtex da adrenal, porque a adrenal já vai estar funcionando. Eu vou passar para essa imagem aqui, depois eu volto. Lá na adrenal, a gente tem a medula da adrenal e o córtex da adrenal. E a gente tem 3 camadas na adrenal. Então, a gente tem a camada que vai liberar os mineralocorticoides, a gente tem a camada que vai liberar os glicocorticoides, que seria o cortisol, e a gente tem a camada que vai liberar os androgênios, isso no córtex da adrenal. Lá na medula da adrenal vai liberar catecolaminas, como epinefrina e norepinefrina. Isso para a gente não vai ser tão importante agora. O que importa para a gente é isso. Ó. Quando a gente fala de adrenarca, a gente está querendo falar que lá no córtex da adrenal eu vou, entre aspas, inaugurar a camada produtora de androgênios, que seria a camada reticular. Essa camada reticular lá do córtex da adrenal é produtora de androgênio, principalmente o DEA, que é o dehidroepiandrosterona. O que é que o DEA faz? O DEA tem receptores androgênicos que estimulam a produção de pelos pubianos, beleza? De degradação de gordura ou coisas do tipo, de estímulo, tá? Pode acontecer nessa época também a ginecomastia nos meninos, fica com aquele peitinho maior, o mau cheiro nas axilas, aquele odor característico. Tudo isso é
comum da puberdade. E isso acontece na adrenarca, tá? Essa adrenarca, ou seja, a inauguração da adrenal para produzir os andrógenos, e a gonadarca, que vai ser a inauguração das gônadas para produzir os hormônios sexuais, como testosterona nos homens através dos testículos e estrogênios nos ovários, elas acontecem meio que simultâneas. Porém, a telarca, que seria ela advém da gonadarca, porque o que é que vai acontecer? Eu vou ter a produção do GNRH, através da produção do GNRH eu vou lá no gonadotrofo, libero LH e FSH, nas meninas, né? Nas meninas isso que eu vou falar agora, porque isso acontece em todo mundo. Então vamos lá, o que é que acontece em todo mundo? GNRH libera vai lá na hipófise, libera gonadotrofina. Quem são as gonadotrofinas? LH e FSH. Beleza, João. O que é que esse LH e esse FSH faz? Nos meninos, estimula a produção de testosterona e formação dos espermatozoides. Nas meninas, ele estimula a produção de androgênios, a estimulação dos folículos e a transformação desses androgênios em estrogênios. Por quê? Lá eu vou explicar melhor mais na frente com imagem, mas lá na célula da TEC eu tenho a produção de androgênios. E depois esses androgênios vão ser transformados em estrogênios, tá? Então vamos lá. E o que eu estava falando era o seguinte, que essa gonadarca e essa adrenarca, elas acontecem meio que simultâneas, mas o que a gente consegue visualizar primeiro é a telarca, que advém da gonadarca, porque nas meninas, como eu vou ter a produção de estrogênio, esse estrogênio vai lá nas mamas e estimula o estroma mamário, tendo o desenvolvimento do broto mamário. Aí aqui, lembrando do eixo, né, o hipotálamo vai liberar o GNRH, que vai lá na pituitária ou hipófise e libera LH e FSH, que vai lá nas gônadas, ou ovário ou testículo, e vai produzir estrogênio e progesterona nas meninas e nos meninos testosterona. E a adrenarca, o hipotálamo vai produzir o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. O hormônio liberador de corticotrofina vai lá na hipófise, libera o ACTH. O ACTH é o hormônio estimulador o adrenocorticotrófico hormônio, ou seja, é uma adrenocorticotropina. O que é que a adrenocorticotropina faz? Vai lá no córtex da adrenal e estimula ela a produzir. Aí é quando eu tenho a nossa adrenarca. Tendo a adrenarca, lá na adrenal eu vou produzir quem? O DEA ou o S-DEA, né? Que o S é o sulfato de deidroepiandrosterona. O DEA é o deidroepiandrosterona. Aí aqui, ó, eu quis colocar um gráficozinho que ele mostra, ó, a nossa adrenal funcionando. Então, eu vou ter, durante a gestação, um estímulo do DEA para diferenciar os genitais e depois esse DEA cai. Então, do nascimento até mais ou menos os 10 anos de idade, esse DEA fica ali, ó, na média. E o cortisol funciona normalmente. Depois, a partir da puberdade, o que é que acontece? O DEA sobe, ó. Por quê? Para eu desenvolver esses caracteres sexuais. Qual é a sequência de acontecimentos? Nos meninos, eu começo com aumento do volume testicular, maior do que 4 mililitros ou 4 milímetros cúbicos, tá? É a mesma coisa. Depois do aumento testicular, eu tenho a pubarca, ou seja, os pelos pubianos. Depois eu tenho o desenvolvimento genital, ou seja, o crescimento do pênis, a mudança da voz e o estirão puberal, lá por volta dos 13, 14 anos, tá? Alguns mais tarde um pouco, até 16. E nas meninas? Nas meninas eu tenho uma aceleração do crescimento lá nos 8 anos, e aí um pouquinho depois eu posso ter a telarca já ali nos 8 anos, 9 anos, que seria o desenvolvimento do broto mamário. Depois a pubarca, que seria o nascimento dos pelos pubianos. Depois a menarca, e aí nessa fase aí de menarca, um pouquinho antes, eu tenho o pico de crescimento das meninas, e depois da menarca eu tenho uma desaceleração do crescimento, tá? Isso aqui é um orquidômetro que é para medir o tamanho do testículo, tá? Com essa, parece uma pulseirinha, né, que
faz a aferição do volume testicular, ou seja, a partir de 4 é quando a gente tem o começo da puberdade aí para os meninos. E aí tudo aquilo que eu já falei, essa imagem sintetiza, né? Então, a gente tem o desenvolvimento da ação hormonal no desenvolvimento dos meninos. Então, o LH vai agir lá nas células de Leydig que vão produzir a testosterona, tá? A testosterona vai agir como hormônio sexual masculino. E o FSH lá nas células de Sertoli que vai produzir mais espermatozoide. Então, esse LH e FSH veio de quem? Veio lá da hipófise. E quem foi que estimulou a hipófise? O GNRH. Tranquilo? E aí isso vai dar para a gente alguma mudança fenotípica, né? Então a gente vai observar aquela criança mudando. E aí existe uma escala, os critérios, a escala de Tanner. Essa escala de Tanner serve para a gente classificar a quantas andam essa mudança, essa puberdade dos meninos e das meninas. E aí a gente consegue avaliar se está numa puberdade precoce ou não. Por exemplo, se o menino está em G3-P3, eu vou explicar o que seria isso. G3-P3, com 6 anos de idade, essa criança está com a puberdade precoce. Agora, se ela está com 16 anos e está com G1-P1, ela está com uma puberdade tardia. Ela não iniciou a puberdade ainda. E aí, o que é que os critérios de Tanner falam? Eles classificam o crescimento e a mudança da genitália, tá? De G1, que seria o órgão sexual de forma infantil, e o G5 da forma adulta. E em P1 até P5, que seria dos pelos pubianos, referente à pubarca. No P1, nas crianças, o estágio pré-púbere, e no P5 já a forma adulta. Então, no estágio de genital 1, eu vou ter o testículo e o pênis infantil. No G2, o que é que eu tenho? Um aumento do volume testicular maior do que 4 ml, tá? Porém, eu tenho uma pelezinha mais fina. Nesse estágio 2 é quando eu tenho o começo da puberdade, geralmente ali nos 9 anos. Beleza? Então, esse aumento do volume testicular tem que acontecer ali entre os 9 anos até os 13 anos e até os 14 anos, mais ou menos. Beleza? Depois, no G3, que seria genital 3, eu tenho um aumento do pênis em comprimento e o crescimento testicular. Já no estágio 4, G4, é quando eu tenho o genital mais alongado, o escroto, ou seja, a pele do testículo fica mais escurecida, e nessa fase é quando eu tenho o pico de crescimento dos meninos, lá por volta dos 11, 12, 13, 14 anos, até os 16 anos está ok de acontecer. E o estágio 5, que seria o genital já adulto, o que é que vai mudar do G3, G4 para o G5? Seria o aumento da glande, ou seja, da cabeça do pênis e do corpo peniano, tá? E do escurecimento da pele do testículo. Os pelos pubianos P1, não tem nada. No P2, o que é que a gente tem? A gente tem aqueles pelos mais longos, finos, ligeiramente pigmentados, beleza? Já no P3, a gente tem esses pelos mais escuros, um pouco mais áspero, mais grosso, tá? E é já na região pubiana, tá? Por isso que chama pelos pubianos, tá? Perto aqui do pubis. No P4, então a gente já vai ser um pelo do tipo de adulto, já um pelo mais grosso, mais enrolado, mais áspero, tá? E no P5, tipicamente adulto, a diferença do P4 para o P5 é que no P4 ele está meio restrito à região pubiana. No P5 ele já pega as partes internas da coxa, tá? Então, basicamente, a diferença é essa. Quem manda mais no crescimento dos pelos pubianos são os hormônios adrenais. Então, aquela ideia lá da adrenarca. E os hormônios testiculares, beleza? Ou seja, a testosterona, ou seja, o LH, o FSH não vai agir tanto aqui. Tranquilo? Já nos genitais seriam mais as gonadotrofinas. Isso aqui é a escala de Tanner e aqui seria a ação hormonal. Nas meninas, o que é que acontece? A gente tem o LH vindo lá aqui nas células da teca, tá?
e produzindo androstenediona. Essa androstenediona vai ser, que é um andrógeno, vai ser transformada em estrógeno e progesterona lá na célula da granulosa, através do FSH. Então, as gonadotrofinas LH e FSH vão agir nas células da teca e da granulosa, produzindo andrógeno e transformando o andrógeno em estrogênio. Esse estrogênio e a progesterona vai regular o ciclo menstrual, o ciclo ovariano, vai fazer o estímulo da mama, então a telarca, beleza? Então, isso é o que acontece. E aí a gente tem uma escala de Tanner para as meninas também. Nos meninos era G e P, né? G de genitais e o P de pelos. Para as meninas, o P continua igual. O que vai mudar é o M. A gente vai avaliar a mama. Então, estágio M1, a gente não tem desenvolvimento mamário, ou seja, é o estágio infantil. E o M5 já completa, é a mama adulta, com a areola integrada ao contorno e essa areola é sobressaltada, então ela não está em contato com a pele, ela está como se fosse um sobrejacente às mamas, né? Ela é como se fosse já tipo um adesivo assim, então você consegue, se você olha de perfil, você vê ela sobressaltada. Já no M3 ela está toda junta. Ó, aqui a gente até descreve, sem contorno separado, tá? Aí, beleza, vamos lá. No M1 é quando eu não tenho desenvolvimento mamário, é a fase pré-pubre. O M2 é quando eu tenho uma telarca, ou seja, quando eu estou no desenvolvimento puberal. Então, uma menina de 5 anos com uma telarca, ela está numa puberdade precoce, entre aspas, porque ela pode estar numa telarca benigna, né? Que é só uma telarca precoce, mas ela não tem o crescimento ósseo, ela não tem a idade óssea avançada, e aí a gente não pode dizer que ela está com uma puberdade precoce, ela simplesmente está com uma telarca precoce. Beleza? Aí no M3 é quando eu tenho um aumento da mama e da auréola, sem contorno separado, e o pico do crescimento. Então, o pico do crescimento das meninas vai acontecer em M3, que é quando eu já tenho um aumento da mama. No M2 eu tenho só aquele broto mamário, tá? E aí esse M3 acontece entre 14, de 10 a 14 anos, tá? Que é justamente na época onde vai ter o pico de crescimento e geralmente M3 coincide ali com esse pico de crescimento. No finzinho de M3 é quando eu tenho a menarca, ou seja, quando a menina já está em M4 ali, vamos supor que ela começou a telarca com 8 anos, tá? Que seria ali o mais cedo possível, sem puberdade precoce. Se ela começou com 8 anos, geralmente essas fases passam de ano em ano. Então vamos supor que ela começou com 8, 9 anos aqui em M2, com 10 anos ela já estava em M3, com 11 anos em M4, com 12, 13 em M5. A menarca dela acontece geralmente entre 11 anos e 15 anos e meio até 16 anos no máximo, beleza? Se ela tem uma menarca antes dos 11 anos, essa foi uma menarca precoce, beleza? Essa menarca geralmente coincide com M4, que é quando a menina já está com aquela projeção da areola e do mamilo acima da mama, beleza? Ou seja, já é aquela mama mais adulta, tá? Então, M2 é a telarca, broto mamário. M3 é o aumento da mama e geralmente coincide com o pico do crescimento. M4 é quando eu tenho uma mama maior e geralmente acontece a menarca. Na M5 já é uma mama adulta, tá? E o P1 ao P5 nos estágios de pelo é a mesma coisa dos meninos, né? Então, P1 é a fase infantil, não tem pelos. P2 seria aqueles pelos mais finos, mais longos, pouco pigmentado. Ali P3 são pelos mais escuros, mais grossos, tá? Sobre o pubis. P4 e P3 aqui geralmente é mais em grandes lábios, tá? P4 já é em toda a região genital e P, com pelo de característica adulta, e o P5 quando já está distribuído em região medial das coxas. Tranquilo? A gente pode classificar, como eu já adiantei, em central, quando vem derivado do GN, do eixo central, ou seja, hipotálamo, hipófise e gônado, né? Hipotálamo e hipófise, ou seja, central, lá do sistema nervoso central. Aí a gente está com uma puberdade precoce central.
Então, geralmente ela segue a ordem cronológica, tá? Ou seja, telarca, pubarca, tarará, essa ordenzinha. E ela é isossexual. O que isso significa? Isossexual é assim: os meninos eles vão ter puberdade precoce, porém eles vão ter com os caracteres de meninos, tá? As meninas vão ter a puberdade precoce, mas com as características de menina. Existe outra forma, que é a forma heterossexual de desenvolvimento precoce, que aí os meninos vão ter desenvolvimento de menino e menina, e as meninas vão ter desenvolvimento de meninos junto. E aí é a heterossexual. Na puberdade precoce central, que geralmente vem de uma secreção alterada de GNRH ou FSH e LH, aí geralmente ela é isossexual. Se for periférica, a gente vai ter uma alteração na secreção direta dos hormônios sexuais. Então, a testosterona, o estrogênio. Na central, eu vou ter quem? Alteração nas gonadotrofinas, ou seja, FSH e LH, ou no GNRH, que é o precursor hipotalâmico. Já na periférica, o que eu vou ter é uma alteração dos hormônios da periferia mesmo, que seria testosterona, estrogênio e progesterona. E não segue aquela ordem cronológica de desenvolvimento, tá? Então, a telarca, pubarca, menarca, beleza? E a mista, quando ela vai ter características de central e características de periférica. A epidemiologia é mais comum em meninas. Se for menino que tiver puberdade precoce central, geralmente é por alguma alteração do sistema nervoso central, então, alguma alteração estrutural. Nas meninas, 80% das puberdades precoces centrais são idiopáticas, então 80% são idiopáticas, por isso que no menino a gente tem que rastrear com ressonância magnética do crânio para ver se não tem tumor do sistema nervoso central, porque é mais difícil o menino ter uma puberdade precoce central. Beleza? E quais são as causas? Precoce central, ou seja, alteração do GNRH ou FSH-LH. Então, pode ser idiopática, né, quando a gente não tem causa, pode ser um tumor do sistema nervoso central, uma malformação do sistema nervoso central, principalmente em meninos, esses tumores em malformação, um amartoma, que seria um tumor na hipófise, pode ser uma síndrome genética, tá? Pode ser algumas mutações com genes associados à puberdade. Isso de precoce central. Na periférica, falando mais das meninas. Então, a gente pode ter a síndrome McCune-Albright, que é uma síndrome que vai alterar os receptores de andrógenos e pode ter junto com ela as manchas café com leite, tá? E aí, geralmente, ele traz essa associação dessas manchas café com leite ou de alguma fibrose. Pode ser um tumor ovariano, ou seja, lá no ovário eu tenho um tumor que hipersecreta estrogênio, por exemplo, um cisto ovariano, um tumor da adrenal produtor de estrógeno, excesso de aromatase. O que é que a aromatase faz? Transforma testosterona em estrógeno, tá? Porque por isso que a gente está falando de menino. Então, se eu tenho excesso de aromatase, aquele andrógeno que a minha adrenal está produzindo vai ser muito convertido em estrogênio. Se ele é muito convertido em estrogênio, concorda que esse estrogênio pode estimular, por exemplo, uma telarca mais cedo do que o normal, tá? Um hipotireoidismo periférico, exposição hormonal exógena, ou seja, alguns cremes com testosterona, algum creme com estrogênio que aquela criança passa meio sem saber, tá? Já nos meninos, uma mutação ativadora do receptor de LH, e aí esse receptor de LH vai ficar hiperativado, vai produzir muita testosterona e esse menino tem uma puberdade precoce. Uma hiperplasia congênita da suprarrenal. O que é que isso vai acontecer? Eu vou ter muita produção de andrógeno lá na suprarrenal por conta dessa hiperplasia da suprarrenal. Tumor testicular, que vai produzir mais espermatozoide, mais testosterona. Um tumor da adrenal. Tumor produtor de gonadotrofina coriônica humana, que essa gonadotrofina vai estimular as gônadas, tá? Um hipotireoidismo periférico, uma exposição hormonal exógena, assim como as meninas podem acontecer também e causar uma puberdade precoce periférica, tá? Na fisiopatologia, o que é que a gente vai ter de toda forma? Aumento da produção de gônadas e adrenal. Pode ser por produção autônoma? Pode ser. Ou seja, a própria gônada está produzindo demais por conta de um tumor de ovário. Aí eu tenho uma puberdade precoce periférica.
Porém, essa gônada pode estar produzindo demais porque eu estou produzindo muito GNRH, muito FSH e LH. E aí é uma puberdade precoce central. Não importa, o que importa é que, na verdade importa, né? Importa saber, mas no final das contas eu vou ter um aumento da produção de hormônios sexuais, seja de estímulo central, seja de estímulo periférico. E esse aumento dos hormônios sexuais vai ter o quê? Aumento na velocidade do desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, o estímulo da maturação esquelética, o que é ruim, porque aquela criança vai ser grande, mas quando o adulto vai ser pequeno, porque eu perco a placa de crescimento óssea, fechamento das cartilagens epifisárias, que seria justamente essa placa de crescimento, um avanço na idade óssea e comprometimento da estatura final. Isso sem contar com os fatores psicológicos, ou seja, aquela menina que vai ficar com um brotinho mamário pode sofrer bullying, ou o menino que fica com uma ginecomastia pode sofrer bullying, o cheiro nas axilas que fica diferente pode sofrer bullying, tudo isso, tá? Aqui seria a alça que a gente já falou, tá? Ou seja, GNRH vai estimular FSH e LH, que vai estimular as gônadas a produzir os hormônios sexuais, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico? Então, suspeita clínica, né? A mãe vai chegar para você dizendo no consultório, ó, oh, meu filho está grande demais em relação aos meninos da turma dele, ó, oh, minha filha está com o peito meio dolorido, tá maiorzinho, tá com cheiro nas axilas maior, ou então vai dizer que tá, ó, oh, ela tem 8 anos, tá tem 7, 8 anos, está com um pelo na região vaginal inteira, na região do pubiana inteira, tá? Algo que chame sua atenção. Suspeita clínica vai fazer uma boa anamnese, investigar o nascimento, tá? Ou seja, vai ver como é que essa menina nasceu, se teve alguma doença no nascimento, se teve alguma infecção, trauma, radiação, se fez uso de algum medicamento hormonal, há quanto tempo que está esse crescimento dela, há quanto tempo que está esse aumento mamário, se tem alguma alteração neurológica, alguma doença do sistema nervoso central, como é que foi a puberdade desses pais? Foi uma puberdade precoce também? A menina tem alguma dor abdominal, para a gente pensar em algum tumor de adrenal, alguma coisa do tipo? Tem alguma dor óssea, certo? Tudo isso faz parte da nossa investigação. Já no exame físico, o que é que a gente vai ver? Antropometria. Mas, assim, antes de falar disso, exame físico. O que é que eu vou olhar no exame físico? A gente passa um tempão da aula falando de quê? Escala de Tanner. Então, se você não prestar atenção em nada disso aqui, mas lembrar que no exame físico você tem que descrever a escala de Tanner daquela criança que você está atendendo, beleza. Então, suspeita clínica, tá crescendo demais, os pais tiveram puberdade precoce, tá com telarca, e aí tá com exame físico, M3, P3, a criança de 6 anos de idade, não tá normal, beleza? Lembra de fazer a escala de Tanner. Mas aí você vai olhar também a antropometria, velocidade do crescimento, se está rápido demais para a idade, ver as curvas de crescimento, tá? O efeito estrogênico, será que essa menina tem uma telarca mesmo? Manchas na pele, acne, surtismo, clitoromegalia, tudo isso é importante, por quê? Porque pode ser um aumento da testosterona nessa menina, e aí tá com muita acne, com hirsutismo, ou seja, aquele pelo facial, o clítoris muito grande, tá? Sinais de síndrome de Cushing, como por exemplo, estrias violáceas, obesidade centrípeta, se o menino tem assimetria testicular, porque isso pode ser um tumor de testículo, tá? Vai fazer o exame neurológico para ver se tem algum acometimento do sistema nervoso central, para excluir causas centrais de puberdade precoce. Vai fazer laboratórios e exame de imagem. Por que vai fazer exame de imagem? Raio-X de mão e de punho, muito, muito importante. Qualquer criança que chegue com alteração de crescimento, você vai pedir raio-x de mão e de punho. Por quê? Porque ele vai avaliar as placas de crescimento para definir a idade óssea. Se aquela criança tem 8 anos e está com idade óssea de 13, 14 anos, isso significa o quê? Significa que essa criança está crescendo mais do que o normal. Então, ela provavelmente, se tiver alguma outra característica, como por exemplo, o testículo está maior do que 4 ml, essa criança está com idade óssea maior e ela tem 6 anos de idade, 7 anos de idade, então essa criança está com puberdade precoce, beleza? Fazer o teste do LH e do FSH, se esse LH vem mais do que 0,3, a gente já suspeita, beleza? Se a relação LH-FSH for maior do que 1, já suspeita, tá?
vai dosar testosterona, DEA, ver os valores de referência, a 17-hidroxiprogesterona, T4 livre, TSH, ultrassom pélvica para as meninas, para ver se não tem nenhum tumor de ovário, para ver se não tem nenhum ovário com cistos, tá? Vai fazer ressonância magnética de crânio, célula TUS, que é onde fica a hipófise, para a gente ver se não tem nenhum tumor ali naquela hipófise que está hipersecretando algum hormônio, beleza? Tudo isso é importante. E o tratamento, a gente vai fazer análogos do GNRH. João, peraí. Então, se eu tenho puberdade precoce central, quer dizer que eu tenho muito GNRH. Aí eu vou dar um análogo do GNRH para aumentar ainda mais. Porque o que acontece? Quando a gente dá esse análogo de GNRH, o que, é que a gente faz? Faz um down regulation lá do sistema do eixo central, e aí eu diminuo a produção ou a sensibilidade ao GNRH. Eu coloco tanto que eu saturo e eu faço um down regulation dos receptores de GNRH e eu paro de estimular FSH e LH, paro de estimular as gônadas, beleza? Quando é que a gente começa esse tratamento com os análogos do GNRH? Tá? A gente vai ver se tem um avanço acelerado da idade óssea, que seria mais de 2 anos acima, então, criança de 8 anos com idade óssea de 10, de 11, tá errado, tá? Risco de baixa estatura final, por quê? Porque se essa criança está crescendo muito enquanto é criança, ela vai perder toda aquela fase de crescimento com todos os outros hormônios que favorecem o crescimento, e aí ela vai ser uma criança grande mais um adulto pequeno. Beleza? Progressão rápida dos estágios de Turner, ou seja, avanço de 2 estágios em 6 meses. Lembra que eu falei que é geralmente de ano em ano. Então, se essa menina estava com M2, aí você já, com M2 já é a telarca, concorda? E aí ela está com M2 com 8 anos. Com 8 anos e meio, ela já está em M4. Opa, chama atenção. E aí você fez o raio-x de mão e punho, e essa menina está com idade óssea, ela tem 8 anos, está com idade óssea de 11. Essa criança já tem indicação de começar um análogo de GNRH. Ah, não, fiz uma ressonância de crânio e vi que esse menino tem um tumor no sistema nervoso central que hipersecreta FSH e LH, por exemplo. Beleza? Lembra de fazer esse diagnóstico. Ou se essa criança tem um sofrimento psicossocial significativo, aquelas coisas que eu falei, na escola nada é fácil, né? A gente sabe que criança é pressão, então qualquer mudançazinha assim, essa criança pode sofrer muito bullying, causar muito dano psicossocial. Monitoramento do tratamento, então, uma avaliação clínica de 3 a 6 meses, ou seja, a cada 3 meses, a cada 4 meses, reavaliar essa criança, fazer sempre o estadiamento de Turner, avaliar a velocidade de crescimento, ficar vendo raio-x de idade óssea anual, tá? Para a gente ver se está voltando ao normal, ficar dosando o LH e o estradiol ou testosterona para ver, para confirmar a supressão do eixo. Porque eu estou dando o análogo do GNRH para quê? Eu estou dando análogo de GNRH para saturar os receptores de GNRH, aí eu paro de produzir FSH e LH, que são os hormônios estimulados pelo GNRH, paro de produzir FSH e LH, o que é que vai acontecer? Se eu não tenho FSH e LH, eu não tenho o estímulo das gônadas, seja testículo, seja ovário. Se eu não tenho estimulação de gônada, não é para eu estar tendo estradiol, ou seja, estrógeno aumentado, e nem testosterona aumentada. O que eu tenho que ter de testosterona é aquele pouco que a adrenal produz, tá? E o que é que eu tenho que ter de estrógeno é aquele pouco que vai ser convertido pela aromatase das células adiposas que vão converter a testosterona que a adrenal produz nas meninas para estrógeno através das aromatases da célula adiposa e não lá do ovário. A gente para o tratamento quando? Quando a idade óssea está próxima à idade cronológica, beleza? Ou seja, agora igualou a idade óssea com a idade da criança. E o desejo de voltar à puberdade normal daquela menina. Ou seja, não, ó, 13 anos, todas as menininhas da sala já estão tendo a menarca, já tiveram a telarca, já estão usando sutiã, coisas do tipo, já estão com os pelos pubianos, e minha filha que está mais atrasadinha agora, porque antes ela estava precoce, mas como fez a medicação, ela ficou meio atrasadinha para igualar. Não, então vamos parar a medicação, vamos deixar ela seguir com essa puberdade normal. Aí beleza, pode parar.
Se for precoce, o que é que a gente faz? Bom, precoce a gente vai procurar as causas. É um hormônio exógeno? Está passando algum creme da mãe que tem um estrogênio ou coisa do tipo? Então, suspende essa fonte de exposição, vê a alimentação, se tem alguma coisa, tá? Se é um tumor que produz hormônio, ou seja, um tumor de adrenal, um tumor testicular, um tumor ovariano, vai fazer o quê? Cirurgia para tirar aquele tumor que está produzindo o hormônio, beleza? E quimioterapia e radioterapia se for um tumor maligno, tá? A síndrome McCann-Albright, lembra sempre dessa síndrome, porque é uma síndrome super rara. Porém, ela é muito associada à puberdade precoce. Então, sempre que fala de puberdade precoce, fala dessa síndrome McCann-Albright. Que aí você vai lembrar o quê? Uma ativação mutacional do receptor de NRH, que faz muita conversão de androgênio em estrogênio ou coisas do tipo. E aí tem as manchas café com leite. Basicamente é isso que ele cobra. E aí o que é que a gente vai fazer quando tem essa síndrome de McCann-Albright? A gente vai fazer algumas coisas. Primeiro que a gente vai fazer letrozol, que converte a aromatase. O letrozol, ele impede que aquele androgênio se transforme em estrogênio. Beleza? E a espironolactona, que é um antagonista dos andrógenos. Então, se a criança tem hiperandrogenismo, ou seja, no caso das mulheres, tem surtismo, que é aqueles pelos na face, beleza? Tem essas características masculinas, tá? E surtismo, coisas do tipo. Então a gente faz a espironolactona, beleza? A voz ficando mais grossas, esses efeitos de virilização em meninas, ou seja, hiperandrogenismo, aí a gente pode fazer esse espironolactona e até nos meninos também que estão com virilização demais, tá? Lembra dessa síndrome McCann-Albright? Vai fazer uma ativação de várias glândulas, vai aumentar a produção de hormônios sexuais, como estrogênio e progesterona e testosterona, tá? Vai fazer a mancha café com leite, tá? E pode fazer uma displasia fibrosa também. Na hiperplasia adrenal congênita, a gente vai repor glicocorticoide. Por quê? Quando a gente coloca glicocorticoide, ou seja, o glicocorticoide é o cortisol. E aí o cortisol em excesso, ele suprime a glândula, ele faz um feedback negativo para a glândula e a glândula para de produzir. Então a gente repõe corticoide para diminuir a produção da adrenal. Como diminuir a produção da adrenal, eu diminuo a produção de androgênios, tá? A testotoxicose, que seria a puberdade precoce familiar masculina, a gente faz com o cetoconazol, inibidor da esteroidogênese, ou seja, da produção de esteroides, ou seja, de andrógenos, né, de testosterona, e antiandrogênios. Pode ser um espironolactona também. Beleza? Com isso, a gente finaliza aí nossa aula de puberdade precoce. Qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários, podem falar comigo, tá? Um abraço.